Olá, família Jet, está no ar mais um episódio do JetCast. Nosso convidado de hoje, nosso entrevistado é pastor Vinícius Hux, presbítero Nivalda, presente, olá, por gentileza. Olá, então, Denner, boa tarde. Estamos aqui com o pastorzão Vini. Obrigado pelo pastor convite. Vinícius Hux. E aí, pastor, né? Seja bem-vindo. É um privilégio estar aqui, hein? Esferas aí de Jesus do lado. Um pastor referência para nós, né, Denner? Esposo da pastora Isabelle Hux, né? Olha aí. São um casal muito abençoado que tem nos abençoado muito, né? Com a liderança que eles têm exercido aqui na JET. Então, como a gente já falou, muito bem-vindo a esse bate-papo, pastor Vini. Obrigado. Tá? Fique à vontade para falar o que precisar ser dito nesse momento. Amém. Aqui. Que eu tô em casa, né? Tô em casa. Pastor Vini que já foi, eu chamo carinhosamente Pastor Vini, né? Pastor Vini já foi líder de salva-vidas de culto, né? E hoje ele é líder do Ministério de Salva-vidas. Então aqui a gente quer primeiramente entender, conhecer um pouco aí desse ministério, mas também esse processo, porque todo líder ele passa por um processo. É bíblico, né? A gente vê muitos exemplos assim também na Bíblia. E também, pastor, muitos são improváveis. Fala um pouco de ti, da tua trajetória, da tua vida, um pouco do teu testemunho, enfim, também, por gentileza. Bem. Vamos lá. O Ministério Salva-Vidas para mim foi um professor, né? Eu me converti em 2016 e eu lembro que quando eu entrei na igreja, lá no Presidente Médici, as paredes eram brancas ainda, assim. E eu entrei e eu vi uma menina de colete vermelho. E eu pensei, cara, essa menina deve ser super poderosa, né? Tá aí com o colete vermelho e tal. Isso? Porque como eu cresci longe de uma cultura evangélica, pra mim um colete vermelho me chamava muita atenção, né? Então eu olhei para aquilo e falei, cara, essas pessoas são diferentes. E eu lembro que aquele culto Jesus falou comigo e na hora eu fui alcançado por ele, né? Em 2016 foi. Maio de 2016, por aí. Então, final de 2016 eu fiz o curso já. Me converti em 2016, em final de 2016 já fiz o curso, já comecei a servir. E eu vou dizer para vocês que foi a escola dentro da igreja que mais me educou, sabe? Porque o salva-vidas é um lugar de você não estar em evidência, né? Você tá lá no escondido, sem ninguém ver e tudo mais. E dentro do salva-vidas naquela época é diferente de hoje, né? Hoje você tem inúmeros cultos, né, durante a semana. Lá era só na mocidade. Então era só no sábado de noite. Hoje tem todos os cultos aí, tem Ministério Salva-Vidas, né, servindo. Então o Ministério Salva-Vidas para mim foi um professor assim que eu digo que me educou muito na jornada cristã. Porque até o presbítero Nivaldo já fez parte do diaconato, né? Então, quando a gente tá servindo a igreja, você vê uma face da igreja que você não vê quando você tá sentado lá assistindo um culto. Que você começa a perceber às vezes ali, tu cumprimenta a pessoa não te cumprimenta da maneira com que você esperava, ou a pessoa passa por você, ela nem olha na tua cara. Então você começa a olhar para esse lado e você começa a perceber que você tá ali não por conta das pessoas, mas você tá ali porque você entendeu que Jesus te pediu para que você servisse a casa dele, né? Então isso começa a te amadurecer, né? Eu sempre que eu vou dar um curso do Ministério Salva-Vidas, eu falo que vai ser um ambiente de muito tratamento de caráter, né? Então na época nós tínhamos salva-vidas só no sábado, depois começou na quinta-feira no culto da vitória, depois foi para segunda e hoje nós temos salva-vidas em todos os cultos aí, né? São inúmeros cultos aí na igreja. Então, para mim, o Salva-Vidas foi um professor que eu até recomendo quem está assistindo esse podcast, se você está na igreja, já está em um clã, já é batizado, faça o curso do Ministério Salva-Vidas. Eu tenho certeza que Deus vai assim falar com você de uma maneira diferente, né? Até depois eu vou deixar um pouquinho para depois, que eu tenho Com certeza tenho outros conselhos a dar a respeito do Salva-Vidas. A gente quer saber muito mais, né, Anivaldo? Isso aí. Pastor Vini, então, falando um pouquinho do JET Educação, né? Dessa jornada ministerial, como funciona esse mapa, né? Desde a chegada de um novo membro? Sim. Como eu falei, né? Em 2016, quando eu entrei, a gente também começou, na época, a igreja, nós tínhamos somente uma escola, que era a Escola de Líderes, que preparava as pessoas para serem líderes de clãs. E a partir dali, eu fui contratado na igreja para mim cuidar somente das escolas, né? Então eu comecei a desenvolver um trabalho com a Escola de Líderes. E aí o JET Educação, nós formamos esse ministério, essa plataforma esse ano,
que é uma plataforma onde contém todos os cursos ministeriais da igreja, né? Então, isso acontece desde 2016, mas esse ano nós demos um novo nome, né? Que é a JET Educação, que é a plataforma de cursos ministeriais da nossa igreja. Então, nós temos uma jornada do membro, né? A pessoa ela tem que chegar na igreja e ela tem que se sentir parte disso e também ter uma caminhada de desenvolvimento, né? Então ela chega na igreja, ela faz a escola de valores, onde é apresentado para essa pessoa qual é a nossa visão como igreja, o que a nossa igreja pensa do futuro, qual é a nossa missão, os nossos valores. Porque pensa você, Anivaldo, você tem uma empresa, né? A tua empresa tem missão, a tua empresa tem uma visão, a tua empresa tem valores. E se você contratar um funcionário que não esteja ligado com essa visão, com essa missão e com esses valores, você vai estar caminhando para um lado e o funcionário vai estar caminhando para o outro. Então é necessário que toda pessoa que entre aqui na JET, né, ela entenda que a nossa igreja está indo para um lugar. E quando ela entende a nossa missão, a visão e os valores, ela começa a caminhar junto e começa a levar a igreja também para o mesmo lugar. Então a gente começa a andar em unidade, né? Faz sentido. Então, hoje a jornada da nossa igreja, a pessoa chega, faz a escola de valores, onde ela recebe todo esse conteúdo. Se ela não é batizada, ela faz o curso de batismo e se batiza, né? E a partir dali, ela faz a escola de lealdade, né? Então a escola de lealdade é o segundo ponto aí da jornada do membro, né? Por que uma escola de lealdade, né? A escola de lealdade, ela foi uma estratégia, né, que chegou na nossa igreja para nós trabalharmos de maneira preventiva contra muitas vezes artimanhas que Satanás tem contra a igreja, né? Porque sabe qual que é o maior problema, Nivaldo, das pessoas? É que as pessoas supervalorizam as, vamos colocar aqui entre aspas, as traições, as deslealdades externas. Então, por exemplo, eu supervalorizo a deslealdade do Denner, mas eu esqueço de supervalorizar, às vezes, a deslealdade que está dentro do meu coração. É aquela história, é mais fácil apontar o dedo Exatamente. do que se dar conta. Então, por exemplo, assim, ó, no curso de lealdade, nós ministramos para que todo mundo venha entender que, às vezes, dentro do nosso coração é que está o maior problema. Então, já na entrada da igreja, nesse segundo ponto, aí nessa segunda curso da jornada, a pessoa ela aprende que às vezes ela precisa olhar para dentro, né? A gente é forçado a olhar a trave do olho do irmão, né? O cisco do olho do irmão, mas não olha a trave que está no nosso. Então, a nossa jornada como igreja, ela traz também um conhecimento para que você olhe para dentro. Olhe para o seu caráter, olhe para as suas dificuldades e você venha analisar-se a si mesmo, né? E aí aperfeiçoar essa jornada no meio do caminho, né? Então, começa pela escola de valores, faz o curso de batismo, e aí depois vai para a escola de lealdade. E aí nós temos inúmeros cursos aí na nossa gama, né? Até do próprio JET Academy, onde tem um homem ao máximo, uma mulher única, né? Que é o pastor Eliseu, né? Que está à frente. Esteve conosco aqui também. Então, eu sempre falo, aqui na JET, o que você mais vai ouvir falar é sobre conhecimento, sobre buscar porque a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então, quanto mais conhecimento, gente, mais aplicar isso, melhor é. Né? Então, o JET Educação está aqui para ajudar a aperfeiçoar toda essa jornada. E como que funciona esse ingresso? Só para deixar bem claro aqui, pastor, que é o aplicativo, é pelo mesmo aplicativo da igreja. Da isso JET. aí. Então, no aplicativo da igreja, você começa lá pela escola de valores, ou se você já fez a escola de valores, vai lá para a escola de lealdade. Nós temos escola bíblica, nós temos o curso de salva-vidas, nós temos a escola de intercessão, escola de líderes, né? Todas essas escolas com inscrições abertas todo mês, acontecem todo mês, um dia durante a semana e outro dia no final de semana, para que você não tenha desculpa de não fazer. Já falando sobre esses cursos, né, pastor, tem algum curso em específico ou uma memória de algo que tenha sido significante na vida de alguém que tenha realmente, quem sabe, tido a vida transformada, um antes e depois de algum dos cursos, quem sabe até mesmo com você, uma história nesse sentido? Nós temos inúmeras histórias dessas, né? É bom. Eu acho que o mais gratificante para qualquer professor, qualquer pessoa que está ali se dando ao trabalho de educar, é alguém chegar e falar que aquele curso mudou a vida dela. Né? Mas não somente depois que o curso terminou, né? Meu curso mudou minha vida. Só que a gente realmente percebe que mudou a vida um mês depois, 2 meses, 3 meses, 1 ano, que a pessoa continua aplicando aquilo que recebeu, né? Então tem uma pessoa, por exemplo, que hoje trabalha aqui na igreja, que quando ela chegou, era época de escola de líderes ainda. Gente, ela tipo assim, ela se enfiava debaixo da mesa para não falar o nome.
Era tímida, uma pessoa tímida. Tímida, né? E aí ela começou a fazer escola de líderes, começou a se soltar, né? Começou a criar amizades na época e hoje trabalha aqui na igreja como alguém super comunicativa, né? Olha aí. Então, a educação em si, ela muda realidades. Ela muda realidades. A palavra educação, ela está relacionada a mudar hábitos de vida. Então, hoje a gente, quando se fala em educação, a gente pensa, uma escola tradicional de você sentar lá e receber um conteúdo. Mas eu sou contra isso, né? Eu digo que a educação é muito mais do que isso. A educação é você mudar o hábito da pessoa que está lá recebendo aquele conteúdo. Não, eu falo nas escolas que se você está lá fazendo um curso e você não mudar nada, você perdeu o teu tempo, o professor perdeu o tempo dele e não adiantou nada. Né? Então você precisa sair de lá transformado. Então tem inúmeros testemunhos de pessoas que começaram de um jeito e chegaram depois de outro, né? Tem tudo a ver, né, pastor Vini, com a atitude, né? De quem está ali disposto a ouvir uma teoria, mas também praticar e se deixar, né? Ser mudado, né? Ser trabalhado, né? Em muitas áreas que Deus vai estar falando, né? Exatamente. E teve, pastor Vini, alguma experiência inusitada, assim, durante a ministração de algum desses cursos? Olha, já teve várias, né? Eu costumo dizer que num curso você não pode ter medo de soltar balão, né? Então as pessoas estão lá muitas vezes com medo de fazer uma pergunta, né? Tô com medo de fazer essa pergunta porque eu acho que ela é muito besta. Eu falo, gente, não tenho medo de soltar balão aqui. Então, no meio de cada curso, às vezes, vem cada pergunta que você fica assim, esse foi criativo em fazer essa pergunta, hein? Ele planejou, escreveu em casa. Isso aí. Então, teve muitas situações, assim, de pessoas que perguntaram coisas, né? Mas tem um curso em específico, uma vez, que a gente estava ministrando, que era um curso de intercessão, que tem um rapaz que ministra, e ele contou uma história de uma vez que ele foi orar por um homem, Nivaldo, na frente da igreja de noite, depois de um culto. Era 10 horas da noite, Vixe. Chegou um homem lá pra ele orar. Tá com cara de filme de terror aí, hein? E aí disse que quando ele foi orar pelo cara, o cara manifestou. Sério? Na frente da igreja. E a hora que o cara manifestou, passou uma viatura da polícia. Olha isso. E aí a viatura parou e disse que o policial saiu da viatura e perguntou, o que tá acontecendo aqui? Aí disse que ele olhou pro cara e falou, olha, se eu te falar, você não vai acreditar. Então, pensa, ele foi orar por um cara que veio pedir oração e esse cara endemoniou e na hora a viatura passou, né? Ele falou, até o policial ficou meio assim, né? Será que isso aqui que eu tô vendo na minha frente é algo real ou acabou sendo uma agressão? O que cima foi, da né? pessoa, né? Ali à noite. Exato. Então, imagina o policial chegando em casa, amor, não, como é que eu vou vai explicar acreditar isso aqui? no que aconteceu. Como é que eu vou explicar isso aqui, né? Então, gente, dentro dos cursos você ouve cada história, assim, que é... Mas essa aí me marcou, essa aí foi uma história engraçada. Eu acho que quem faz curso de intercessão vai saber de quem eu tô falando. É coisa séria, né? Pastor, além do conhecimento teológico, que claro a gente destaca sempre, quais são as habilidades práticas, né, as capacitações que esses cursos eles podem proporcionar aos alunos, né, aos formados, enfim, que podem ser usadas no dia a dia, na empresa, em casa, que podem realmente ter uma eficácia, né, não só na caminhada cristã, digamos assim, mas também no dia a dia. Enfim. Sim. Eu lembro que quando eu entrei na igreja, eu gostava de investir muito dinheiro em cursos, né? Eu lembro que na época, eu trabalhava numa empresa como gerente de logística, num depósito lá. Eu ganhava na época R$1.800. E desses 1.800, eu lembro que R$740 por mês era um boleto que eu pagava do Dale Carnegie. Uhum. Então, era praticamente metade do meu salário ali, né, que ia em curso. E eu gostei sempre muito, sim, de investir nisso. Então, eu fiz alguns cursos fora, né, na época, que me ensinaram muito. Só que dentro da igreja, quando você pratica, e eu estou falando aqui a respeito do curso do Ministério Salva-Vidas, isso te traz um conhecimento prático muito valioso, né? Então, por exemplo, eu estava conversando com o Denner ali antes no background, né? Que o curso do Ministério Salva-Vidas, você servir na igreja, ele trata muito o seu caráter.
Então, hoje a gente foca muitas vezes nas habilidades da pessoa, né? Não, eu quero tratar uma habilidade, eu quero ser o... Só que o teu talento, a tua habilidade só vai te levar até onde o caráter alcança. Exato. Então, você vê, por exemplo, vamos pegar muitos exemplos de jogadores de futebol talentosíssimos. Uhum. A pessoa tinha capacidade ali, o talento para ser o melhor do mundo. Mas o caráter não deixou chegar. Né? Disciplina, né? Disciplina, você ser uma pessoa submetida, né? Então, eu friso que as competências são importantes, a técnica é importante, a gente trabalha a técnica, mas eu acho que a base de tudo é o tratamento de caráter, né? Então, os cursos do Jet Educação, eles são voltados não somente à parte técnica, mas também ao tratamento do caráter das pessoas que estão lá fazendo. Né? Então, eu vejo que isso é muito valioso. Eu até falei contigo antes, né, Derner, sobre o estacionamento. O estacionamento, gente, eu digo, todo homem que entra dentro do Ministério Salva Vidas deve servir um tempo no estacionamento. É uma experiência. É uma experiência muito boa. É uma experiência muito boa. Então, hoje você chega na igreja, você tu vai encontrar pessoas no estacionamento que você não sabe quem são, mas muitas vezes são empresários que têm inúmeros funcionários sob sua liderança, mas que escolheram estar lá no estacionamento servindo. Por quê? Porque você recebe algo diferente lá. Você consegue perceber uma face da igreja, como eu falei anteriormente, que se você estiver lá dentro, você não recebe. No estacionamento, por exemplo, você vai estar do lado de fora da igreja, você não vai estar ouvindo o culto, e você vai estar lá, falando, aqui é o meu lugar. A pessoa que eu vou chegar aqui, eu vou receber com um sorriso. Né? Se estiver chovendo, eu vou estar com um guarda-chuva aqui, eu vou chegar em casa todo molhado, mas eu tô aqui por amor, não tô por obrigação, não tô aqui porque só o meu nome estava na escala, mas eu quero fazer da melhor maneira possível. Então, eu acho que não tem uma escola melhor do que você se colocar nessas situações, sabe? Você escolher estar lá. Eu quero estar e eu quero dar o meu melhor lá. Sabe? Então, o pastor, inclusive, já esteve, né? Já. Esse ministério, né? Sim. Hoje eu cuido da liderança geral do Ministério Salva Vidas, mas eu tive por muitos anos na linha de frente, né? Inclusive, teve uma vez, vou contar essa história aqui, tava eu e um rapaz no estacionamento lá no Presidente Médici. Uhum. E aí chegou uma mulher lá do prédio do lado e falou assim, com o cachorrinho andando na rua, né? Vocês podem ensinar os membros da igreja de vocês a não estacionar no estacionamento dos outros? E aí eu olhei pro rapaz do lado assim, e ele avermelhou na hora, sabe? E aí, é isso que eu tô falando. O que você responderia nesse momento? Aí eu olhei pra mulher e falei, moça, nos perdoe, né? Não é uma intenção nossa estacionar os carros em outros lugares. A gente tem 2 estacionamentos aqui que a gente pode fazer isso. Mas pode deixar que isso não vai mais se repetir. Então pensa assim, você trabalhou o dia inteiro, se dedicou o dia inteiro à tua família, você escolheu servir no estacionamento da igreja e chega alguém lá e larga os cachorros em cima de você. Então você precisa ter um domínio próprio, precisa saber como responder, para que você não venha criar 2 problemas, né? Criar o seu problema e o problema da pessoa nunca entrar na igreja porque você deu uma resposta ríspida para ela. Então, estar nessa linha de frente é muito oportuno. Ali, pastor Vini, eu até entrando um pouquinho nesse assunto, eu tive presente em momentos, Denner, ali na frente, cuidando dessa chegada dos automóveis para estacionar e por algum momento atendendo aqui, o outro atendendo lá e de repente alguma pessoa que chegou para assistir o culto estacionou onde não devia, né? Que era espaço privado. Sim. Né? Aconteceu comigo também. E aí entra naquilo que o pastor Vini falou, né? E essa pessoa da casa, ela foi para cima da pessoa que estacionou. Poxa E vida. criou uma situação ali e a gente teve que intervir. E você vai ter que falar, resolver olha, isso. nos Você é o perdoa. intermediador, né? Nos perdoa, né? Ela não percebeu que Isso, era de certa privado. forma, é uma forma de pastoreio. Isso aí. Que, poxa, tu tá responsável por alguém ali, né? E um detalhe, a percepção que se deu é que assim, a pessoa não estaria ocupando a vaga no momento, mas por ser a igreja, talvez ela via de uma forma que não simpatizava, ela preferiu conflitar. Mas você tem que ter a tranquilidade para chegar e conversar. Exatamente. Né? E aí o pastor Vini falou, né, a questão do domínio próprio nesse momento, né? Saber a quem você está servindo nesse momento, né? E eu sabe que é o engraçado, Nivaldo, é que muitas vezes a pessoa que chega,
Olha o cafezinho. Olha aí, chegando o cafezinho. JetCast. Jet Coffee. Jet Coffee, né? Olha aí, ó. Jet Coffee no JetCast. O que é isso aqui, cara? Ô, que legal, um cafezinho, cara. Olha só. Obrigado. Um cafezinho Deus aí pra abençoe, Tiagão. alegrar o seu dia. Deus abençoe, Tiagão. Deus abençoe aí a toda a família Jet Coffee. É isso Cafezinho aí. faz a diferença, né? Faz a diferença. Deixa aqui, ó. O engraçado, presbítero Nivaldo, é que às vezes a pessoa ela chega lá pra servir, ela não tem habilidade de comunicação. Então ela precisa desenvolver isso, sabe? E eu acho que isso é o que força você a você dar o start. Cara, eu preciso mudar isso na minha vida. Por isso que eu falo que o Ministério Salva Vidas foi esse professor. Porque você é obrigado a melhorar uma habilidade sua que antes você tinha ali como, isso aqui eu nunca vou usar, nunca vou precisar fazer, né? Então, são situações que são delicadas, que você precisa saber muito bem responder, porque quando é um salva-vidas que está lá respondendo, é a cara da igreja. Exato. Muitas vezes é o primeiro contato. É o primeiro contato. Normalmente é o primeiro contato. É o com a primeiro igreja, né? contato. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja a primeira vez, eu recebi um abraço de um salva-vidas que eu nunca mais esqueci. Olha aí. Então é o primeiro contato que a pessoa tem com alguém na igreja é o salva-vidas. Pastor Vini, já que você falou isso do primeiro abraço aqui, eu queria te fazer uma outra pergunta agora. Sobre a tua chegada aqui, né? Citou que foi no ano 2016. 2016. Né? Se podia compartilhar um pouquinho conosco, quem te convidou, essa pessoa que fez esse convite para que você viesse aqui visitar, conhecer, uma pessoa que você tem contato hoje e ela está aqui nesse ministério, não está? Como é que é isso hoje? Então, eu tinha uma amiga que ela era da igreja e aí um dia ela me convidou para participar do clã. E aí eu tava, na época, cursando engenharia civil, né? Assim, atolado de projeto para fazer e tudo mais, sem amigo nenhum do lado, porque é uma época que você estuda muito, né? E aí, eu não sou formado em engenharia civil, né? Depois eu entendi que o meu ramo era outro, né? Então eu fiz 2 semestres, Só que na época eu cursava. E aí eu aceitei esse convite, cheguei no clã do pastor Gustavo, né? Tava o pastor Gustavo lá, tava o pastor Rafael lá. E aí, ali foi um amor à primeira vista. Porque eu não venho de uma família evangélica, né? Minha família tem origem católica, então tinha-se um certo preconceito, né, com o evangélico, né? Até eu chegar na igreja e conhecer como era. Então essa pessoa que me convidou hoje não tá mais na igreja aqui, acho que ela tá em outro ministério. Só que foi ali que eu entrei. Eu lembro que eu entrei na igreja a primeira vez, aquela igreja com as luzes desligadas, assim. Eu pensei, meu Deus, que igreja diferente isso aqui, né? Mas... Que vibe. Que vibe diferente, né? Só que eu fui abraçado de uma maneira, presbítero Nivaldo, que em nenhum outro lugar que eu tinha ido tinha sido recepcionado dessa forma. Então foi o acolhimento que a igreja me deu na época que fez com que eu permanecesse, né? Então hoje eu tô aqui, né? Estou sendo essa pessoa que hoje acolhe outras pessoas, mas porque uma vez eu fui acolhido, né? Então foi assim que eu entrei dentro da igreja. Num período bem difícil da vida, que eu estava atolado em estudo, mas que na hora certa Deus chama, né? Eu sei que foi na hora correta da minha vida que Deus me chamou. E você ouviu, né? O pastor ouviu e se disponibilizou a estar aqui. Sim. Né? Talvez isso muito diferente de outras pessoas que acabam... não, tem outra prioridade agora. Exatamente. E é normal isso acontecer. É normal, tipo assim, convidar. Só que quando a pessoa tem um encontro real, muda a vida pra sempre. Tudo muda. Tudo muda. Ainda em lembranças, se você pudesse, pastor, fazer uma viagem no tempo. A gente já fez algumas aqui, né? Mas se pudesse fazer uma viagem no tempo, voltar lá atrás e refazer um curso que você fez na época. Qual seria esse curso? Qual seria essa indicação? Esse curso ainda é ministrado hoje? Qual seria? Sim. Eu lembro que na época que eu entrei só tinha um, né? Um único curso. Que era a Escola de Líderes e o curso de Salva-Vidas. Depois, todos esses cursos vieram depois, né? Que foram criados por nós aí, com o JET Educação. Mas, para mim, o Ministério Salva-Vidas, o curso do Salva-Vidas foi muito valioso. Foi muito valioso por conta de tudo isso que eu falei, né? Tudo que engloba o ministério, todo o tratamento que tem por trás. Enfim, eu acho que toda pessoa, eu tô frisando aqui, se você estiver ouvindo,
toda pessoa que entra na igreja, ela deveria ter uma experiência dentro do Ministério Salva Vidas. Sendo voluntário, estar lá servindo pessoas, recepcionando pessoas, estando no estacionamento, né, estando na parte interna do templo também. Eu acho que o Ministério Salva Vidas, ele é um ministério que ele consolida a fé das pessoas no lugar certo. Né? Mostra para as pessoas que todos nós estamos aqui para servir outras pessoas. Né? Então, eu acho que isso aí amadurece muito o caráter e também a jornada da pessoa nessa vida cristã aí. Com certeza, e eu posso frisar isso também porque não é a primeira pessoa que esteve conosco nesta mesa que fala sobre a importância desse curso, a importância desse ministério. E hoje nós temos aí, além do pastor Vinícius, outros pastores que também já passaram por essa função, né, de salva-vidas, enfim. Então, fica a dica aí, né? Inscreva-se agora mesmo, tá tudo disponível no aplicativo da igreja. É gratuito o aplicativo, o curso também de salva-vidas. Gratuito. Para não ter desculpa, né? Não tem desculpa, gente. Não existe, né? Não existe. Pastor Vinícius, muito obrigado por ter aceitado aí estar conosco. Eu que agradeço aí o privilégio de poder estar aqui compartilhando, né? E que isso possa servir para você que está ouvindo, né? Às vezes é um podcast que você ouve que ele vai aí economizar muito tempo na tua vida, né? Então eu gostaria de 8 anos atrás ter ouvido isso aí, né? Teria economizado algum erro na minha caminhada. Alguns né? semestres também. Ir para o lugar certo, né? Muito bem, muito bem. Obrigado aí pela disponibilidade, né, Anivaldo? Isso mesmo, muito obrigado por estar aqui, compartilhando um pouquinho não só dos cursos, mas também da sua história, né? É muito valioso para nós poder conversar nesse momento aqui contigo, tá? E convidamos aí as pessoas que estão assistindo para que também haja essa empolgação, né? Para que a pouco tá aqui também, né, Denner, conversando com nós, com certeza, contando a sua boa e nova história. Um lugar de boas histórias de vidas transformadas. E a gente quer saber também, né, presbítero Anivaldo, quem você gostaria de assistir conosco aqui na mesa do JetCast. Comenta aqui, manda aqui que a gente vai fazer o possível e o impossível para trazer essa pessoa aqui. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Vini. Carinhosamente chamamos pastor Vini e, claro, Jet Coffee com a gente aqui em mais um episódio do JetCast. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.